acompanho o Fairy Tail desde o ano passado. Vira e mexe eu pegava algum episódio pra assistir, como os episódios em que a Beast ou a Palina apareciam, ou aquele especial de 20 minutos que foi lançado recentemente. Lá no inicinho era até bacana, assim, porque era uma coisa nova, e também porque os fãs estavam tacando um ritmo muito necessário, mas com o tempo começou a ficar muito repetitivo. E já que a história não avançava, eu decidi simplesmente parar de assistir. Tanto que quando eu fui assistir esse último episódio, eu senti que eu não perdi muita coisa, mesmo tendo pulado tantos episódios. Então, o episódio que esse é o 23º episódio da segunda temporada de Drag For Your Lives. E a Disney livre fica algo do tipo escorregue por suas vidas. Exato. Porém, meus fontes falam que o nome do episódio é O Parque Aquático. Então eu não sei qual é o real nome do episódio. O episódio começa com a Sunny e o Comet na barraquinha de smoothies da Sunny reclamando sobre o quão quente aquele dia estava. Até que eles são bem parecidos com aqueles do Rainbow Power, lá da G4. E o resto do episódio é só os pôneis cantando, brincando, se divertindo no tal parque aquático. Até que no final do episódio a Izzy, sem querer, faz o parque desaparecer. E o episódio só acaba desse jeito mesmo. Dá pra ver claramente que esse episódio não foi planejado para ser o último da série. Então é muito provável que os escritores já tinham um último episódio em mente, porém como a Hasbro mandou cancelar boa parte dos episódios e cancelou Fairy Tail prematuramente, os escritores tiveram que improvisar. Então, muito provavelmente, era pra esse episódio ter sido só mais um no meio da temporada. Não era pra ter sido algo tão especial assim. E também tem a possibilidade desse episódio já estar pronto quando a Hasbro ordenou que ele seria o último. Então não teve tempo pros escritores criarem o real último episódio. Então a minha conclusão é, para um último episódio, ele não é muito bom. Mas levando em conta esse lance de que ele provavelmente era só mais um episódio normal, ele até que é ok. Eu não sei se eu confio muito nessa informação ou não. Mas eu vi algumas fontes citando que a Hasbro pretendia encerrar a G5 através dos quadrinhos, e que em breve ela irá lançar uma edição especial para encerrar a história da G5. E se essa informação for verdade, eu duvido que eles vão conseguir encerrar a G5 de uma forma satisfatória, pois eles negligenciaram a lore da G5 por tanto tempo que não daria para resolver todas as pontas soltas em um só quadrinho, pois eles simplesmente criaram muita coisa, muita lore, muito plot twist, e agora eles simplesmente não sabem o que fazer com isso. Mas agora, parando para pensar, é assim que a história da G4 acaba, tecnicamente? Com os pôneis dançando e cantando em um parque aquático? Sem nem se preocupar com nada? Fiquem com isso na cabeça. Há alguns meses atrás recebemos a notícia de que Fairy Tail, a principal série protagonizada pelos personagens da G5, iria ser encerrada, com um monte de ideias que foram descartadas para que o final viesse mais rápido. E isso engloba episódios também, pois mais ou menos 20 episódios de Fairy Tail que eram para ter sido lançados foram cancelados e descartados. Mais recentemente acabaram vazando um desses episódios descartados, o que me faz criar várias teorias em relação a algumas atitudes da Hasbro. O real último episódio da G5 que tínhamos é aquele episódio do Parque Aquático, que eu inclusive já fiz review aqui no canal. E essa afirmação tecnicamente não está errada, pois esse foi o último episódio a ser lançado oficialmente pela Hasbro. Mais recentemente, um fã acabou vazando na íntegra um episódio que era para ter sido lançado depois daquele do Parque Aquático. Porém, o episódio foi descartado. Até então, muitos acreditavam que os tais episódios que a Hasbro descartou de Fairy Tail eram episódios que estavam em uma fase muito inicial da produção, como storyboard, etc. Mas não! Esse episódio que eu estou falando agora estava praticamente 100% finalizado. Mas, independente disso, ele ainda assim foi descartado, dando a entender que a Hasbro nem ligava se os episódios já estavam finalizados. Ela apenas queria acabar logo com Fairy Tail. E o episódio se trata de uma espécie de competição barra show de moda, onde a Pip e esses outros dois pôneis teriam que vestir o Hit, a Sunny e a Izzy, e o público iria escolher qual dos três ficou mais estiloso. O primeiro é o Hit vestido de punk, mas ele acaba saindo do personagem quando o Spark invade o palco. Logo depois vem a Sunny com a roupa mais preguiçosa que eu já vi na minha vida, mas ela não consegue ser pior do que a Izzy. Sério, eu desafio vocês a descobrirem do que a Izzy está fantasiada. Ok, o tempo acabou. Ela está fantasiada de abelha rainha. E ela ainda por cima ganhou uma competição. Como? Como as pessoas acharam isso bonito? Deixa eu adivinhar, ela tá dando piti por causa de desenho infantil de novo. Sim, é a terceira. Ser mais do que humano sempre tem um preço. Você sabe qual é. Terceira vez só essa semana. Por isso, não sei a pra usar ou sou tigre. Boa escolha. Manda aí. Não, eu já falei pra vocês. Eu não
primeira vez essa semana que elas fazem isso. Ah, é, a review. E esse foi o real último episódio de Terra Tale. É um episódio sem nada demais, é praticamente um episódio normal de Terra Tale. O que me deixa realmente curiosa é saber o porquê a Hasbro descartou o episódio em um estágio tão avançado da produção. O episódio já está praticamente pronto. Como eu já havia especulado antes, provavelmente ela fez isso pra acabar com o Terra Tale o mais rápido possível, mas isso ainda não faz sentido. Por que ela não lançou esse episódio e depois acabou com o Terra Tale? Eles saíram mesmo no prejuízo por ter feito isso. Apesar de que eu tenho uma teoria um pouco melhor. De que a Hasbro queria focar mais nos episódios que focavam na história. Tipo aquele episódio dos poderes da Izzy, ou os episódios focados mais naquela nova vilã. Então episódios com histórias mais aleatórias que não tem muito a ver com esse plot acabaram sendo descartados. Mas agora fica a dúvida, será que outros episódios praticamente prontos também foram descartados? Eu realmente não duvido dessa possibilidade. Em maneira cômica, o Spike é certamente um personagem bem subestimado, pois ele é um dos personagens mais leais, depois de mim, e também é um dos mais antigos da franquia. E por um curto momento, os fãs estavam satisfeitos com o destino do Spike no final de A Wizardia Mágica, pois ele estava bombadão, grande e trabalhando como guarda real da Twilight. Era praticamente a vida dos sonhos para esse pobrezinho. Mas em uma tarde aleatória e triste, uma certa empresa aí chegou e pensou: que tal a gente mudar toda a anatomia do Spike, tacar uns poderes nada a ver nele e fazer ele dormir por 500 anos? Você deve estar pensando, mas isso não faz sentido. Bom, fiquem sabendo que a Hasbro fez isso de qualquer maneira. E foi assim que nasceu o Spike da G5. E isso, meus amigos, foi um erro gigantesco. A primeira impressão que eu tive quando anunciaram que o Spike iria aparecer na G5 é de que não tinha necessidade. Fizeram isso apenas para hypar os fãs. E mais pra frente no vídeo vocês vão ver que a minha intuição estava certa. Pra mim é a mesma coisa que aconteceu quando a Twilight apareceu na G5 pela primeira vez. Parecia muito que eles estavam fazendo isso como uma espécie de atrativo, sabe? Tipo, eles tinham a impressão de que ninguém ia querer assistir o Make or Mac, então colocaram a Twilight ali só pra chamar atenção. Sendo que se você assistiu o Make or Mac, vai saber que essa aparição dela não teve impacto nenhum nos próximos episódios ou na história. O que só reforça a minha teoria de que eles não fizeram isso pra encaixar na história, mas sim só pra chamar atenção. E a mesmíssima coisa acontece com o Spike. Se você substituísse esse Spike por qualquer outro personagem, não ia fazer diferença nenhuma. E assim como aconteceu com a Twilight, o Spike apareceu no último episódio de Make or Mac, mas depois disso sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Por exemplo, os outros dragões que estavam hibernando com ele, eles apareceram até que com bastante frequência no Terra Tale, produtos, mas o Spike não, ele só sumiu mesmo. E essa é uma das poucas coisas que eu realmente não gosto muito na G5. Eles criam um monte de personagem, um monte de história, um monte de subtrama, apenas para chamar a atenção dos fãs, mas depois eles não sabem o que fazer com isso. Eles optam por ignorar toda essa história que eles criaram, ao invés de elaborar isso melhor. E o segundo ponto é sobre o elefante na sala. O fato de que a história do Spike na G5 não tem sentido nenhum com a história dele na G4. Por exemplo, aqui é revelado que ele é o novo Lorde dos Dragões. Então, o que aconteceu com a Ember? Ou o real Lorde dos Dragões? Nunca é explicado o que aconteceu com toda a raça dos dragões, ou porque na G5 existem menos de 10 dragões aqui. E uma coisa que me irrita consideravelmente é o fato de que o Spike é possivelmente o único personagem da G4 que está vivo na G5